então ajudar no sustento dos pastores, obreiros, missionários que trabalham nas nossas igrejas, que ajudam a começar novos trabalhos por aí fora. Então, esta ajuda que nós damos é conjunto com outras igrejas que participam do projeto do Centro de Expansão Missionária, vão então ajudar estas famílias no seu sustento e também aos pastores reformados, que muitas vezes não têm uma reforma condigna. Então, este Euromissionário visa suprir todas estas necessidades. Então, o Calor é um exemplo. Muito bem, Calor. Vamos dar início à consagração das nossas ofertas. Enquanto isso, vamos entoar o hino Magnifiquemos ao Senhor. Convido o grupo Louvor a juntar-se a mim para entoarmos este coro.
corpo. Sem o resto do corpo, uma parte dele não funciona sozinha. O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Somos todos diferentes, mas em Jesus e por Jesus estamos unidos. E juntos superamos todas as nossas diferenças e dificuldades. Isto é uma coisa maravilhosa e uma grande bênção na nossa vida. Buscar a unidade deve estar no nosso coração enquanto cristãos. É preciso esforço, não é fácil, mas traz-nos paz, traz-nos felicidade. Em um só corpo crescemos juntos e ficamos mais fortes. Cada parte do corpo é importante para Deus. Cada um de nós tem a sua função, mas juntos complementamos. Quando temos união com os nossos irmãos, temos sempre um ombro amigo. Nos momentos difíceis podemos dar e receber consolo. Nos momentos bons podemos multiplicar a alegria. Como nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Juntos podemos então partilhar com o mundo a bênção que recebemos de Deus. Esta bênção que nós recebemos no nosso coração através da salvação, através daquele momento em que Deus nos escolheu para sermos salvos. Podemos também partilhar a honra que podemos dar-lhe. É o que vamos cantar a seguir. Convido as irmãos que puderem ficar de pé para nos acompanhar, a cantar o coro, bênção e honra.
e pelos enfermos da nossa igreja, Senhor, tu sabes quais são. Fique com eles, que o teu nome os consoles. Em nome de Jesus. Amém. Em Romanos 12:10 diz-nos assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, que não dá uns aos outros mais do que a vocês. Sem amor e sem renúncia não há como vivermos em união. O amor de Deus é que nos mantém unidos. Vamos cantar sobre isso com o hino 572, Somos um pelos laços do amor. Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículos 1 a 3. Semana passada nós vimos Paulo orando pelos seus irmãos, pedindo para que os seus irmãos fossem fortalecidos no Senhor, os seus irmãos compreendessem o amor de Deus, ficassem arraigados nesse amor, que eles pudessem compreender a plenitude de Deus, e para que eles pudessem estar unidos em adoração. Hoje nós vamos refletir sobre como nós podemos manter a unidade, ou esforçando-nos para manter a unidade. Vejam o que diz Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos lá. Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos guie,
que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos extrair do texto as lições que precisamos ouvir nesta manhã, que nós possamos aplicá-lo às nossas vidas e que, através do Espírito, sejamos um só corpo, uma só igreja, e possamos estar unidos em obediência a Ti. Fala-nos nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Martin Lloyd Jones, quando ele analisou esse texto, ele disse o seguinte, que a única coisa que nós fazemos é destruir a unidade. A unidade, ela acontece por causa do Espírito Santo. Mas nós, enquanto seres humanos, pecadores e falhos, nos rebelamos e acabamos por quebrar a unidade que há no ponto do Senhor. Semana passada nós tivemos vendo a questão da oração, vimos que nós somos um corpo, uma família, somos uma família, estamos unidos. Hoje somos uma unidade, um só corpo, mas hoje vamos ver como é que nós podemos, como é que nós devemos mantê-lo. E no versículo 3, ele vai dizer assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muitas vezes nós cantamos: Pai, faz-nos um. Mas a verdade é que, em muitos casos, nós não queremos ser um. Que nós trazemos e carregamos os nossos preconceitos. Trazemos e carregamos as nossas manias. E aí não queremos conviver e aceitar o outro. Mas, entretanto, quando nós olhamos lá no capítulo 2, versículo 14, nós vemos porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, Ele nos fez um. Ele destruiu a inimizade. Ele disse que o muro que havia, que nos separava, foi derrubado. Pensando assim, eu lembro quando da derrubada, da derrocada do muro de Berlim, transmitida ao mundo inteiro, deixando de haver uma Alemanha oriental, uma Alemanha ocidental, nasce apenas a Alemanha. Mas em Jesus ele diz assim que Ele nos uniu e nos fez um povo onde não é só Alemanha oriental e ocidental. Ele diz assim: brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, ingleses, chineses, são um. Não há inimizade, é um povo unido. E a nossa oração é essa: faz-nos um. Foi a oração de Jesus lá em João 17, para que eles sejam um, para estarmos em unidade. Ele fez isso. O Espírito Santo trabalha e faz isso. O nosso desafio é mantermos a unidade. E como é que nós podemos manter a unidade? Como é que nós podemos conseguir viver harmoniosamente? Ele vai nos dar a resposta nesses versículos. Primeira coisa que ele diz, ele faz um pedido para que nós possamos andar de maneira digna
da nossa vocação, do nosso chamado. E aí ele vai dizer que nós podemos manter a unidade andando em humildade. Mas o que é isso? O que é ser humilde? A gente pode pensar pelo contrário. É não ser arrogante. É não ser uma pessoa pedante. É olhar para o outro e vê-lo com dignidade. É olhar para o outro e se colocar à disposição dele. E como é difícil, às vezes, nós vivemos isso dentro da igreja. Eu recordo um certo, eu não gosto de chamar assembleia de igreja. Para mim não é assembleia, para mim não é sessão administrativa, não, é culto. É culto de louvor e adoração a Deus, apesar de estarmos tratando de coisas burocráticas. Mas o nosso espírito ali tem que ser uma atitude de glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas eu lembro de um culto onde se começa com leitura bíblica, onde se canta, e às vezes quando vai se debater os assuntos, nós esquecemos tudo aquilo que fizemos antes. E num desses cultos administrativos, uma pessoa se arvorou porque a sua ideia foi contrariada. E essa pessoa era magistrada, deu um murro assim na mesa. Eu exijo que me respeite, porque eu sou um juiz, um magistrado. E começou a se arvorar em tudo aquilo. E alguém disse assim: você é juiz lá fora. Aqui você é tão igual, só mais um no meio de todos nós. E que você não é magistrado. Há pessoas que se agarram aos seus títulos e têm prazer de julgar o outro. Mas manter a unidade, nós vamos ver também com a questão da humildade. Em Romanos, capítulo 12, Paulo diz algo magnífico. Ele diz assim, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus impartiu a cada um. Chame para você como convém. Veja-se dentro da comunidade, mas sem agredir os outros, sem ferir os outros. Humildade é o nosso desafio. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo escreve, Filipenses capítulo 2, e ele diz: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Aí ele vai falando, e ele vai dizer assim, que não teve por usurpação de ser igual a Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele não se exaltou, ele se humilhou, ele serviu. A humildade é saber o seu lugar e cumprir. E a humildade, ela preserva a unidade da igreja. A segunda coisa que ele diz é que eu e tu precisamos andar em mansidão. Vamos reclamar as palavras de Jesus. Ele disse: olha, venham para mim, os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos darei descanso, eu vos aliviarei, e aprendeis de mim que eu sou e humilde. Veja, humildade e mansidão, características do nosso Senhor. E mansidão
é uma virtude que pouca gente quer. Sabe por que quando nós falamos de alguém que é manso, nós não pensamos em alguém fraco? Pensamos em alguém, deixa eu usar uma expressão bem brasileira, alguém que é frouxo, que é um medricas. E nós não queremos isso. Mas a realidade bíblica é diferente. Quando a Bíblia fala de mansidão, ela é um termo que dá no grego, que é praus. Ele diz o seguinte: a ideia era aquele animal que havia sido domesticado. Então pense em alguém feroz, bruto, que aprendeu a controlar-se. Seja alguém que vence o seu orgulho da sua natureza carnal. É alguém que se deixa dominar pelo Espírito, ou sob a ação do Espírito Santo. É alguém que não agride os seus irmãos com palavras duras. Eu já contei aqui várias vezes aquele amigo que o prazer dele na juventude era brigar. E ele brigava muito bem. Então às vezes ele saía para a rua procurando quem brigar, procurando quem bater. Se converteu, foi para o seminário. No seminário casou e morava num apartamento do seminário. E ele contando para mim, ele disse: aqui a primeira discussão que eu tive com ela, veio aquela raiva, veio aquele homem bruto, e a vontade dela de dar um murro. Saí e ela disse assim: eu sou sua esposa, trate-me com consideração. Ele disse: sabe, Marcos, aquela coisa que você pega no banho de água fria e fica. E eu saí dali, fui lá para fora. Como eu não podia agredir a mulher que eu amo, eu dei um murro na parede e tudo, porque eu fiquei com raiva de mim mesmo. E eu tive que dominar a minha ira. Interessante, a Bíblia diz: irai-vos não pequei. Ficar irado não é pecado. Pecado é não controlar a ira. Pecado é não se deixar domesticar, ou não se deixar dominar pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor está dizendo para mim, para ti, assim: olha, você tem que andar com mansidão, porque isso são características do Senhor Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Há uma outra coisa que o texto diz. Vejam, ele diz: andando com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Eu não sei se os irmãos também lembram, nós já falamos sobre isso, numa coisa chamada fruto do Espírito. Parece que ele está repetindo as coisas, né? O termo é a ideia de uma grande disposição, mas uma grande disposição de aguentar as coisas. É a capacidade de suportar o peso, a dor, sem fatalismo, sem mais aguentar firme. Dentro da psicologia, diria assim: isso é resiliência. É a capacidade de esticar e não partir. É aquela pessoa que sofre afronto, sofre mal, mas não se vinga. É aquela pessoa que não diz assim: olha, espera, que a vingança a gente serve no lado de Deus. Não. É o contrário. A pessoa longânima, ele sofre afronta, sofre mal,
Aí, na hora de tomar uma atitude, ele faz mal também. Na hora de agir contra aquele que lhe feriu, que está com fome, ele diz agora, fica, não, ele diz, olha, toma aqui um prato de comida. Ele não paga o mal com o mal. Ele não busca vingança. Tendo condições de fazê-lo, ele não o faz. Ele aguenta e ele suporta. E essa capacidade, que é fruto do Espírito, mantém a longanimidade. Outra coisa que ele vai dizer, veja, suportando uns aos outros em amor. Quando a gente pensa em amor, a gente pensa logo em sentimento. É quando a gente pensa em amor, que nós estamos enamorados por alguém, nós dizemos assim, eu estou apaixonado. Só que paixão é quando o amor vira sofrimento. Nós estamos naquilo que é chamado Quaresma, caminhando para a Páscoa. E quando chega a sexta-feira de Páscoa, nós chamamos a sexta-feira da paixão. Por quê? É o sofrimento de Cristo. Paixão é o amor vivido com dor, com sofrimento. E na Bíblia, amor não é sentimento. Tem sentimento, mas ele não é sentimento, ou não é apenas sentimento. Amor é uma atitude, é uma ação em relação ao outro, uma ação positiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu amor. Não. Que deu seu filho unigênito. Tem um amor, ele leva uma ação. Qual foi a ação? Deus entregou o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É atitude. Amor é atitude. Amor envolve uma ação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não era porque havia algo de bom para nós, não era porque nós fôssemos dignos, porque Ele amou. E o amor ele se dá ao outro, independente de quem seja o outro. Quando nós amamos alguém, nós amamos com todos os defeitos e com todas as mazelas. E quem ama, ama mesmo que esse amor não seja retribuído. Simplesmente ama. Vocês já viram como é o amor de mãe? É muito fácil um pai desistir do filho. Os pais têm essa coisa meio bruta, ficam zangados, mas mãe nunca desiste dos seus filhos. E há de alguém que tente alguma coisa contra o filho dela. Não, mesmo que o filho vire as costas, isso fica patente nessa realidade de amor, na parábola do pai amoroso. O filho diz, olha, eu quero que você morra. Para mim você morreu, não dá meu dinheiro, eu quero ir embora, eu quero cair no mundo. E o pai diz, tá bom, meu filho, fica aqui. Ele vai, gasta tudo, aí ele volta querendo ser apenas um escravo. E o pai diz, você nunca deixou de ser meu filho, apesar daquilo que você fez. E esse pai amoroso é o nosso Deus. E ele disse que nós temos que andar nesse amor. Porque o verdadeiro amor, ele perdoa. O verdadeiro amor, ele é paciente. O verdadeiro amor é benigno. O verdadeiro amor tudo crê, tudo suporta.
como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13. E quem vive nesse amor, mantém unidade. Não destrói a comunhão da igreja. Por último, irmãos, viram que hoje eu passei dos 3 pontos, né? Agora vamos para o 5º ponto. Por último, vejam o que ele diz no parte final do versículo 3: esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós mantemos a unidade quando nós andamos em paz. Pensamos em paz sempre como ausência de problemas, ausência de guerra. Não, paz significa equilíbrio. Harold Kishner, rabino americano, ele, num dos seus livros, ele define o termo paz, shalom, como integridade, inteireza. Ou seja, alguém que está sem estar fragmentado, sem estar partido, é alguém que aceita a direção de Deus, é alguém que aceita os outros, mas também aceita a si mesmo, é alguém que não fica se culpabilizando, porque sabe que foi perdoado. Veja, às vezes nós já desfrutamos do amor de Deus, nós já desfrutamos do perdão de Deus, mas nós não nos amamos e nem nos perdoamos. Quando nós não nos amamos, nós somos incapazes de poder amar o próximo. Porque Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ora, a relação que eu tenho comigo, ela vai se refletir no outro. Então, quando eu estou agredindo o outro, na verdade, é porque eu tenho a capacidade de me auto-infligir agressão. Mas vejam o que diz a Escritura, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos a fé, já temos a paz. Por quê? Porque fomos justificados por Deus. Ele nos concedeu paz. Nós descobrimos o seu amor. E aí Paulo segue um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, ele vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há? Porque nós já fomos justificados, porque nós estamos com Ele. E nós precisamos caminhar lado a lado, unidos, desfrutando da união que temos com o Senhor e com o outro, e pacificados com Deus, conosco próprio e com os nossos irmãos. Isso mantém a unidade. Mas será que nós agimos assim? Será que nós estamos andando assim? Quando nós olhamos o livro de Atos, tão bonitos os primeiros capítulos de Atos, quando a igreja ainda estava pungente, sem enfrentar suas lutas mais cruéis, nós vamos ver algumas coisas que são ditas no Evangelho, no livro de Atos. Primeiro, no versículo 14 do capítulo 1, diz que eles estavam unânimes em oração. Unânimes em oração, unidos. Outra coisa, quando nós lemos o capítulo 2, antecipado um minuto, já vou concluir.
ver que Lucas vai dizer o seguinte, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste do céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A igreja em oração unânime. Versículo 32 a 47 diz que era um só o coração deles, que eles estavam unidos, sempre juntos. Capítulo 5 introduz uma realidade. Aquilo que eu falei no início, 4 horas de hoje, diz que a única coisa que nós fazemos é destruir a unidade. Aí no capítulo 5 começa com um mas. A unidade foi partida. Por quê? Porque o ser humano é capaz de destruir a unidade. Um casal quis ser aquilo que não é. O desafio que nós temos na nossa caminhada é manter a unidade. Para quê? Para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. Para que nós possamos ser adultos em Cristo. Para que nós possamos ser crentes maduros, vivendo em unidade. A pior coisa que existe é ver pessoas que estão há 40, 50 anos na igreja, mas que não cresceram. São crentes imaduros. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, que a gente tem tanta dificuldade de compreender, ele diz assim: olha, eu não pude vos dar comida sólida, o que eu dou para vocês é o básico, porque vocês são crianças na fé. Que nós possamos ter maturidade espiritual. Para que isso aconteça, nós precisamos manter a unidade. Como é que nós mantemos e preservamos a unidade? Como vencer esse desafio? Sendo pessoas humildes, sendo pessoas mansas, sendo pessoas longânimas, sendo pessoas amorosas, sendo pessoas pacificadoras. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Pai, que desafio que nós temos? Preservar a unidade. Unidade foi trazida a nós através do teu sacrifício de Jesus, através do teu amor e através do agir do Espírito Santo. Precisamos manter a unidade porque espelhamos na nossa relação uns com os outros, naquilo que é o ser da igreja, o Deus que é uma unidade, o Deus de comunhão plena, o Deus que vive harmoniosamente em amor. O desafio é que nós possamos ser parecidos contigo nas nossas relações. Queremos te pedir nesta manhã que isso se concretize na nossa vida, que isso seja uma realidade nas nossas vidas e na nossa igreja, e que o teu amor, a tua graça, a comunhão, a consolação do Deus Trino seja uma realidade na vida desta igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.